Olá, alunos e alunas do curso de Administração Financeira. Estamos aqui para a nossa terceira aula do módulo 3 do curso técnico em Administração. A videoaula da terceira semana tem como objetivo apresentar os conceitos de fluxo de caixa, dar as orientações e dicas sobre formação de preço e falaremos sobre o lucro, markup e outros conceitos importantes para realizar a gestão financeira de uma empresa. Espero que vocês estejam aproveitando bastante o nosso curso, o nosso material e lembrar de realizar as nossas atividades, os fóruns que estão disponíveis na plataforma. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para a administração, principalmente para o administrador financeiro, que é o fluxo de caixa. E o que vem a ser o nosso fluxo de caixa? O fluxo de caixa é uma demonstração de caráter dinâmico e prático, que oferece ao gerente financeiro uma bagagem de informações que o ajudará na tomada de decisões. Ou seja, como diz o Sebrae, no conceito dele, é o registro das entradas e saídas do seu negócio. Então, é uma informação super importante que o administrador financeiro vai utilizar na sua tomada de decisão, junto aos gestores das áreas superiores, que são as informações de entradas e saídas, de receitas e despesas, como nós já falamos em aulas anteriores. O outro conceito que o Sebrae traz é que o fluxo de caixa é um instrumento que o empresário usa para acompanhar a situação financeira da empresa. Então, é fundamental que o administrador financeiro tenha conhecimento do fluxo de caixa, saiba como gerenciar um fluxo de caixa. Nós vamos ver a importância do fluxo de caixa, as informações que aparecem no fluxo de caixa e o quanto são importantes a gente ter essas informações precisas para que a gente tenha informações precisas no momento da tomada de decisões. Reinert e Bertolini conceituam o fluxo de caixa de uma empresa como é o conjunto de entradas e saídas de recursos ao longo de um determinado período. Ele consiste na representação dinâmica da situação financeira de uma empresa. Ou seja, todos os conceitos apresentados, eles estão ligados ao conceito ali que o Sebrae colocou, o segundo conceito que a gente vê. O registro de entradas e saídas do seu negócio. E nós vamos observar que o fluxo de caixa ele tem uma grande relação com um documento que a gente já falou sobre ele, que é o orçamento. E muitas vezes acontecem de surgir várias perguntas sobre como utilizar o fluxo de caixa, se o fluxo de caixa tem uma movimentação direta com os recursos financeiros. E sim, o fluxo de caixa ele tem uma ligação direta com os recursos financeiros. Trazendo mais algumas informações sobre o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é um controle financeiro que tem por objetivo auxiliar o gestor ou empresário a tomar decisões sobre a situação da empresa. Mais uma vez, reforçando a importância do fluxo de caixa na tomada de decisões. E o fluxo de caixa ele pode ser elaborado de duas formas. Nós podemos elaborar um fluxo de caixa com informações projetadas, ou seja, um fluxo de caixa que ainda irá ocorrer. Ainda não ocorreu, mas nós estamos projetando, fazendo um planejamento de como será o nosso fluxo de caixa, a nossa movimentação de entradas e saídas. E um fluxo de caixas com entradas e saídas
realizados, que são aquilo que já ocorreu. Ou seja, no fechamento do mês ali, a gente pode pegar um fluxo de caixa e realizar ele com tudo que foi realizado, para que a gente possa ter um parâmetro para as tomadas de decisões em relação aos próximos meses. Alguns gestores também utilizam o fluxo de caixa fazendo comparativos de um mês para o outro, de um ano para o outro, e esse comparativo permite com que esses gestores façam as tomadas de decisões. O fluxo de caixa é uma ferramenta de gestão operacional, porém pode também ser utilizado como ferramenta de gestão estratégica. Na ferramenta de fluxo de caixa, nós vamos ter todos os registros dos recebimentos e dos pagamentos. Ou seja, aqui eu vou citar alguns exemplos de recebimentos que vão estar lançados no nosso fluxo de caixa. Ou, como a gente vai encontrar em alguns locais, no nosso contas a receber. Ou seja, as nossas vendas à vista, em dinheiro, vendas em cheques, hoje é pouco comum, mas ainda acontece, as nossas vendas em cartões, as nossas vendas a prazo, recebimentos de duplicata e todos os outros recebimentos que a empresa vier a ter. Então, tudo isso é registrado no nosso fluxo de caixa, no local específico para o registro dos recebimentos, como nós veremos mais à frente. Já no local dos pagamentos, nós iremos registrar todas as contas a pagar. E repito, é muito importante que se registre todos os pagamentos. Muitas vezes, deixam-se de registrar pagamentos de valores pequenos, por às vezes desconsiderar esses valores, porém eles são importantíssimos para o fluxo de caixa. Eu sempre, nas minhas aulas, eu falo, para alguns, 10 centavos pode não ter muita importância, mas para um gestor, esses 10 centavos pode auxiliar na tomada de decisão. Então, todo o valor deve ser registrado no fluxo de caixa. E aí nós estamos falando em relação aos pagamentos. Compras à vista e a prazo, pagamentos de duplicata, pagamento de despesas, pagamento de impostos, pagamentos de compra de maquinário, tudo que tiver relacionado a pagamento irá ser registrado no fluxo de caixa. E há também a possibilidade de fazer previsões. Como a gente falou, você pode fazer lançamentos futuros no seu fluxo de caixa, para que você tenha uma noção de quanto você tem a pagar no próximo mês, um valor aproximado, porque a gente sabe que vai aparecer coisas no caminho, mas você tem já uma previsão. Então você pode lançar no seu fluxo de caixa projetado recebimentos e pagamentos previstos para o futuro, num período de pelo menos 3 meses. Ou seja, um bom gestor, ele tem essas informações para que ele consiga fazer um planejamento futuro das suas despesas que ele vai ter a pagar. Assim ele consegue também fazer uma previsão dos seus recebimentos para verificar se em algum momento vai ser necessário fazer algum adiantamento, se é necessário negociar com algum cliente que está devendo para pagar antecipado, se no nível extremo será preciso fazer algum empréstimo. Então, tudo isso é capaz de visualizar quando nós realizamos o fluxo de caixa projetado. E qual a finalidade do fluxo de caixa? Prever, planejar e controlar entradas e saídas em um período determinado, avaliar se o recebimento por venda será suficiente para cobrir os gastos assumidos e previstos. Como eu comentei anteriormente, quando você faz essa projeção, você já consegue ter uma visão se vai ser necessário ou não
realizar alguma ação para cobrir os gastos. Antecipar decisões quanto à falta ou sobra de dinheiro, ou seja, você também já consegue fazer uma projeção, caso venha a ter uma falta, qual ação vai ser tomada. Se tiver uma sobra, esse dinheiro vai ser investido aonde? Descobrir se a empresa está trabalhando com aperto ou folga financeira. Ter subsídios para ajustar o preço de venda para cima ou para baixo. Verificar a possibilidade de realizar promoções e liquidações. Ou seja, se você verifica que você está tendo muitas vendas, muitas saídas de um determinado produto, ou ao contrário, poucas saídas, será que é possível realizar promoção? Às vezes você já conseguiu bater a sua meta e aí você quer aproveitar que está saindo bastante um produto e estimular ainda mais a venda desse produto. Então fazer uma promoção, uma liquidação, tudo isso é possível de você analisar através do fluxo de caixa. E confirmar se os recursos financeiros próprios serão suficientes para tocar o negócio ou se há necessidade de buscar dinheiro extra. É uma coisa que todo empresário busca não precisar, mas se você precisar e já tiver dentro do seu planejamento, muitas vezes isso pode facilitar. Aqui nós vamos falar algumas dicas para controlar o fluxo de caixa. Ou seja, faça o lançamento diário de suas vendas e despesas. Algumas empresas, eles passam todo mês realizando vendas, fazendo pagamentos e muitas vezes deixa para realizar esses lançamentos apenas no final do mês. Ou seja, como que você vai conseguir acompanhar o fluxo de caixa se ele não tiver com os lançamentos em dia? Então é muito importante que esses lançamentos sejam diários para que você consiga fazer um acompanhamento mais preciso do fluxo de caixa. Em situações deficitárias, tome decisões sobre a necessidade de capital de giro. Ou seja, outra dica para controlar o fluxo de caixa. Se você está fazendo seus lançamentos e já está verificando uma situação deficitária, ou seja, que a empresa vai passar por alguma dificuldade, por alguma necessidade de capital, é o momento de você verificar se vai precisar ir atrás de um banco, se a empresa tem algum dinheiro em caixa, em alguma reserva que vá precisar utilizar. Se o saldo for positivo, avalie a possibilidade de realizar investimentos na sua empresa. Outra coisa muito importante, qual será o investimento a ser feito? Será em maquinário? Será o investimento financeiro? Pegar esse dinheiro e aplicar? Então são decisões que precisam ser tomadas e que através do fluxo de caixa, essas decisões ficam mais visíveis. Lançar os seus pagamentos e recebimentos futuros. Isso também, como nós falamos, é muito importante. Por quê? Porque se você lança os seus recebimentos e os seus pagamentos futuros, você consegue ter uma visão mais ampla do seu mês atual e dos seus próximos meses. E, se necessário, fazer um comparativo com meses anteriores. Se o saldo for negativo, revise tudo e avalie a necessidade de capital de giro ou corte de gastos. Então, isso aqui também é uma decisão importante. Muitas vezes, após fazer todos os lançamentos, você, administrador financeiro, consegue fazer uma análise e chegar à conclusão de que alguns gastos podem ser cortados. Às vezes algo que está sendo
desnecessário, inserido, sendo pago desnecessariamente. Vamos dar um exemplo. Às vezes a empresa está pagando algum sistema e não está utilizando. Então, é uma despesa que pode ser retirada. Às vezes a empresa está comprando uma grande quantidade de lanche, mas está vendo que todos os dias está sobrando, está desperdiçando, está jogando fora no final do dia. Então você pode fazer uma redução nesses lanches, na alimentação. Então são tudo coisas que podem ser avaliadas através dos lançamentos realizados no fluxo de caixa. E como elaborar um fluxo de caixa? Nós vamos falar aqui de forma simples. Nós sabemos que é um assunto um pouco amplo e teríamos que ter várias outras aulas se fôssemos detalhar todo o fluxo de caixa, mas nós trouxemos aqui um exemplo para que vocês tenham uma noção de como seria justamente o nosso fluxo de caixa. E aqui nós podemos observar um fluxo de caixa na parte de recebimentos. Então, durante um mês, que são 4 semanas, e aqui estão todos os recebimentos da empresa. Na primeira semana, 45 mil. Na segunda semana, 355 mil. Na terceira semana, 365 mil. Na quarta semana, 235 mil. E aí a gente observa ali, a cliente A só tem um pagamento a realizar na segunda semana, o cliente B tem 2 pagamentos na terceira e na quarta semana, o cliente C tem um pagamento um pouco mais alto na terceira semana, e assim sucessivamente. Então, com base nessas informações, a gente consegue fazer uma projeção e uma visualização dos valores que nós temos a receber da empresa. E, por exemplo, vamos supor que por algum motivo nós tivéssemos muitas contas a ser pagas na primeira semana, por algum motivo, e esses valores ultrapassassem os 45 mil. Se tudo já tivesse sido lançado no fluxo de caixa, eu consigo ter uma visão anterior do que vai acontecer. Porém, imagina se esse fluxo de caixa não tivesse sido realizado. No momento em que eu estiver pagando, fazendo os pagamentos das contas, é que eu vou identificar a falta de dinheiro para pagamento. Então, isso vai dificultar a minha tomada de decisão. Porque uma tomada de decisão que eu já poderia ter realizado anteriormente, vai ficar para ser realizado naquele momento. Então, por aí a gente já enxerga a grande importância do fluxo de caixa e dessa projeção. Empresas que têm épocas em que elas recebem mais, que não são aquelas empresas, vamos dizer assim, sazonais. O que é sazonais? Que tem época que sobe o faturamento e tem época que desce. Então, tem muitas empresas que têm uma projeção do seu faturamento semanal. Então, você vai colocar sempre as contas para aquela semana em que você sabe que a empresa vai ter um valor em caixa que é possível de suprir essas despesas. Então, tudo isso é possível de avaliar através do fluxo de caixa. E nós podemos observar no fluxo de caixa que nós apresentamos que observamos que na primeira semana a soma de todos os recebimentos deu 45 mil, na segunda 355 mil, na terceira 365 mil e na quarta 235 mil. Dessa forma, nós percebemos que a primeira e a última semana serão as de maiores dificuldades de realizar pagamentos, visto que apresentam os menores volumes
de valores a receber. Então, foi aquilo que eu comentei anteriormente. Quando você faz essa projeção do fluxo de caixa, você consegue visualizar isso anteriormente. Então, a primeira semana e a quarta pode ocorrer de ter dificuldades para a realização dos pagamentos. Aqui já é a parte de despesas da empresa. Então, aqui é onde nós lançaremos todas as despesas, todos os pagamentos. Aqui nós temos alguns exemplos de pagamento de fornecedor, pagamentos de salários, pagamentos de prolabore, pagamentos de impostos. Impostos é sempre muito importante se atentar. Os impostos eles têm sempre datas fixas. Então, para que você faça a projeção do pagamento, né, desses impostos, que você tenha dinheiro em caixa para aquela época. Água, luz, aluguel, honorários contábeis, combustível, material de escritório, despesas com manutenção, despesas com veículos, despesas comerciais, despesas financeiras. E aqui nós já começamos a observar algumas coisas que nós estudamos nas aulas anteriores, que são algumas despesas fixas, despesas variáveis, despesas que estão ligadas à produção, outras que são administrativas. Então, por esse fluxo de caixa dos nossos pagamentos, a gente consegue ter uma visão ampla de tudo que nós temos a pagar. Por fim, eu apresento para vocês a nossa tabela final, e nós vamos observar que no início dela, na tabela de recebimentos, dos contas a receber, nós fizemos o lançamento de valores que já estavam em caixa, ou seja, quando finaliza um mês, existem determinados valores que eles se mantêm em caixa, né? O mês fecha, mas a empresa pode ter dinheiro sobrando, como a gente já falou, ou faltando. Então, por esse fluxo de caixa aqui, a gente consegue visualizar. E aí nós já temos algumas informações aqui que são bem relevantes. Considerando que essa será a programação dos recebimentos e pagamentos para o próximo mês, podemos observar algumas coisas que nós já mencionamos. Na segunda semana, o caixa apresentaria um saldo negativo de 50 mil. Nas outras semanas, o resultado foi positivo, sendo 27.650 na primeira semana, 44.800 na terceira semana, e o saldo final de 40 mil. Então, se nós seguimos essa linha de raciocínio, nós vamos observar que a empresa começou com um saldo inicial de 15 mil. Durante o mês, ela teve uma programação de recebimentos de 1 milhão e uma programação de pagamentos de 975 mil. Observamos que a diferença entre movimentação desses dois valores será de 25 mil. O total de 25 mil mais o saldo inicial de 15 mil irá totalizar o valor de 40 mil como saldo final desse mês. Se nós observarmos aqui o valor de 40 mil, que é o nosso saldo final,
nós iremos observar que é justamente os 25 mil mais os 15 mil. Agora nós vamos fazer um raciocínio para verificar qual seria a melhor situação para que a gente pudesse equilibrar as finanças desse fluxo de caixa, já fazendo aqui uma análise. Qual será a melhor opção? Nós poderíamos tentar negociar algumas receitas da terceira ou quarta semana, por exemplo, antecipando com os clientes B, C e G ou H. Ou seja, nós poderíamos tentar negociar com esses clientes para eles anteciparem os pagamentos, para que a gente não tivesse dificuldade na terceira semana. Não há necessidade de negociar com o outro, porém nada impede que você faça isso. Outra possibilidade de negociação, que também seria possível, é negociar o adiantamento do pagamento com os fornecedores A, B e C. Outra opção seria verificar uma composição com todos os pagamentos para equilibrar essa diferença de 50 mil. O que a gente mais recomenda é que não ocorra atraso dos salários que estão programados para pagamentos nessa semana. Porque nós sabemos que os funcionários, eles são muito importantes, são a manutenção da empresa. E para que você não desmotive a equipe, é fundamental manter esses pagamentos em dia. Então aqui nós conseguimos fazer algumas análises baseando nesse fluxo de caixa que foi elaborado, para vocês verem a importância do fluxo de caixa e da tomada de decisão, o quanto o fluxo de caixa é importante. Agora nós vamos tratar de um outro assunto muito importante para a administração financeira, que é a formação de preços. Algumas coisas são muito importantes na formação de preço. O mercado, como nós falamos em aulas anteriores, o preço ele é baseado também no valor de mercado. Só que nós podemos olhar só para o mercado? Não. Se nós olharmos somente para o mercado, você corre o risco de você vende mais, porém você não lucra. Ou seja, não adianta. Você não consegue alcançar o objetivo principal da empresa, que é obter lucros e aumentar o patrimônio dos proprietários. Lá na primeira aula nós vimos esse objetivo. Outra coisa importante é você olhar somente a empresa. Você não pode olhar somente para a empresa também, porque senão qual o risco que acontece? Você não vende e não lucra. Então, se você começar a determinar o seu preço só com base nas informações da empresa, você corre o risco de não vender e não lucrar. Igual alguns empreendedores às vezes fazem. Eu comprei esse produto muito caro e eu vou vender ele mais caro ainda. E aí você corre o risco de não vender e não lucrar. Então, para que você faça uma formação de preço equilibrada, é importante que você esteja entre esses dois fatores, o mercado e a empresa. Que aí sim, você consegue fazer uma formação de preços onde você vende e você lucra. Isso é muito importante para as empresas. E o que é preço? Conceito de preço. O preço de venda nada mais é do que o valor que o produto ou serviço deve ser vendido, considerado os custos variáveis, os custos fixos e ainda o lucro líquido estimado. Então, algumas informações que nós já vimos e que são muito importantes na sua definição de preço. Custos variáveis, custos fixos. Isso aqui é muito importante para que você saiba fazer a precificação do seu produto de forma correta. Kotler,
ele fala: preço significa a soma de dinheiro que os clientes devem pagar para obterem o produto. Os mesmos autores, Kotler e Armstrong, ainda mencionam o preço como os totais de valor que os consumidores trocam pelos benefícios gerados por produtos ou serviços. Então, o preço é justamente aquilo que a pessoa está disposta a pagar por aquele bem ou por aquele serviço. Aconteceu a evolução da formação de preço. Antigamente, e ainda, como eu comentei, existem pessoas que fazem assim, não é a forma correta, mas ainda assim fazem. As empresas calculavam todos os custos e acrescentavam a margem de lucro para formar o preço de venda. Dessa forma, quem determinava o preço era quem vendia. E a equação poderia formar o preço, a forma de formar o preço era simples. Custo mais o lucro igual ao preço. Então eu comprei um determinado produto. Eu tive um custo ali de R$10. E aí eu quero ter um lucro de 5, eu vou vender esse produto por 15. Antigamente era feito assim. Eu quero ter um lucro de 100%. Então eu gastei 10, eu vou vender por 20. Porém, nós sabemos que muitas coisas mudaram no mercado. E atualmente o processo se inverteu. E o preço passou a ser determinado pelo mercado. Hoje, a empresa que não percebe que é o cliente que influencia no preço está em grande risco de insucesso no seu negócio. Então, nós falamos até sobre isso em algumas aulas anteriores, que o atendimento ao cliente, várias coisas diversificadas vão influenciar no seu preço, que é justamente o que a gente está falando aqui, que o cliente hoje influencia no seu preço. Dessa forma, o lucro que antes era calculado pelo gestor financeiro, onde era possível colocar a margem de lucro que se queria, passou a ser a diferença entre o preço aceito pelo mercado e o total dos custos e despesas. Então, como eu comentei no slide anterior, hoje você tem que levar em consideração os fatores mercadológicos, que são os fatores de mercado, e você tem que se levar em consideração os custos e as despesas que ocorrem dentro da empresa. Então, é fundamental que se leve em consideração essas questões para que você possa construir preços dentro de valores que permita à empresa vender e lucrar. E o que se considerar para definir o preço do seu produto? E aí aqui nós vamos tratar dos dois assuntos. Os fatores financeiros, que estão mais ligados às questões internas. Então, preço de venda deverá cobrir tanto os custos variáveis e fixos, bem como o lucro líquido. E no aspecto mercadológico, que é os fatores externos de mercado, o preço de venda deverá também estar próximo dos praticados pelos concorrentes diretos. Então, os preços, eles têm que estar próximos aos preços de mercado. Ou seja, se você tem um produto comum em vários locais e você pega e coloca esse preço num valor muito acima, você corre o risco de não vender. Por quê? Porque existe um valor de mercado para aquele determinado produto. Agora, claro, se você tiver um diferencial, e aí vem a questão. Existem clientes que pagam determinados valores por um sanduíche. Outros não pagam. Mas por quê? Porque aquele sanduíche tem um diferencial. Mas se você for comer um sanduíche, na sua região onde você mora, você vai observar que são valores aproximados. Agora, claro, uma empresa pode ter o seu diferencial. E aí, justamente, é o que a gente falou que o cliente influencia. Muitos clientes estão dispostos a pagar por esse diferencial. Guerreiro ele destaca: o modelo de simulação de preços pode ter duas concepções: formar preços a partir da estrutura de custos e formar preços a partir de referências de preços de mercado. Então, tem pessoas empresas que observam os custos
e outros trabalham em cima das referências de preço de mercado. Mas a empresa inteligente, para facilitar e para que você tenha um preço justo, leva em consideração os dois fatores. Você tem que ter um valor que cubra os custos e as despesas e que esteja dentro do valor de mercado. Outra coisa importante que nós aqui falamos também para se considerar na formação dos preços mercadológicos são fatores como conhecimento da marca, tempo de mercado, volume de vendas já conquistado e a agressividade da concorrência, pois estes exercem influência direta sobre o valor do produto. Aí é o que eu falei para vocês de um diferencial. Existem marcas que elas já são consolidadas no mercado, então muitas vezes elas colocam seu produto no valor elevado e vendem, porque eles já têm conhecimento, eles já têm tempo de mercado, já têm um volume de venda conquistado, já têm a sua clientela. Então, todos esses fatores influenciam. E o preço ele deve ser compatível com as exigências de mercado, bem como o lucro que as empresas desejam obter, e com a garantia da sobrevivência do negócio. Uma coisa também que é contra a lei, gente, são a questão dos preços exorbitantes. Então, vamos ter muita atenção. Não sei se alguns vão se lembrar, na época da pandemia, houveram algumas empresas que estavam sendo multadas justamente porque, às vezes, estavam colocando preços exorbitantes em produtos como máscara, como álcool, justamente por existir um valor ali de mercado. Então, a empresa ela não pode extrapolar a preços exorbitantes aproveitando de tal situação, que era a pandemia que se passava naquele momento, que isso também é contra a lei. Então, todas essas questões são importantes de ser analisadas e consideradas quando for fazer a definição de preço do seu produto. A formação dos preços de venda precisa considerar diferentes aspectos e juntá-los numa equação para que se chegue a valores que cubram todos os custos de produção ou prestação de serviços, permitam boas margens de lucro e caibam dentro das expectativas do seu público-alvo. Então, isso aqui também é fundamental. Não adianta você ter preços que o seu público-alvo não esteja disposto a pagar. É fundamental você ter preços que esteja dentro de um valor em que o seu público esteja disposto a pagar. E aqui dando um exemplo da definição de preço, e já falando também de alguns outros conceitos. Se o preço de venda de um pastel, aquele pastelzinho maravilhoso, que a gente geralmente come em toda rodoviária, como viaja, é R$4. E para fabricá-la é necessário R$2,30. Gera-se uma margem de R$1,70. Ou seja, o que é essa margem? É ali o R$4 menos R$2,30. Eu tenho uma margem de R$1,70. O que equivale a 42,5% do preço de venda. Então, para calcular essa porcentagem é simples. Basta usar uma regra de 3 simples. Então, vamos imaginar que eu estou vendendo tudo, porém, eu estou verificando que o meu produto ele não está suprindo todos os gastos, os custos que eu estou tendo. Então, vamos imaginar que a margem de 42,5% não está sendo suficiente para cobrir os gastos fixos, ou seja, estão gerando prejuízo. E aí eu tenho que analisar o que precisa ser feito. Então, é hora de pensar em uma margem maior. Vamos aumentar a nossa margem para 45% e ver o que acontece com o preço? Então, aqui, só para vocês terem uma noção. Eu peguei o meu produto, analisei os meus gastos fixos, verifiquei a minha margem e com base nessas informações, eu projetei um valor para ser reajustado para que eu possa verificar se assim eu consigo suprir os meus gastos fixos.
Aqui é uma fórmula para a gente definir o nosso preço de venda. Então, o meu preço de venda com a margem de 45%, ele vai para R$ 5,11. Ou seja, com o aumento da margem para 45%, teremos um novo preço de venda que será de R$ 5,11. Fazendo todos esses cálculos que nós estamos vendo aqui, meu preço R$ 2,30 dividido por 45% vezes 100, eu chegaria no valor de R$ 5,11. E aí, digamos que você percebeu que com o pastel R$ 4,00, o valor total das despesas não era suficiente, como nós falamos. E a nova margem seria de 2,81, que é o resultado de 5,11 menos os 2,30. Então, a nossa nova margem ela vai ser de 2,81. Se nós vendemos 2.000 pastéis por mês, ao final do mês a margem mensal será de 5.620. Então, 2,81 vezes 2.000. Eu vou faturar 5.620. Se o meu gasto fixo for de 4.350, agora sim eles estão cobertos facilmente. E nós vamos ver que o novo preço traz uma margem de lucro do negócio. Então, se você quiser saber o valor do lucro, basta subtrair a margem mensal pelo valor do gasto fixo. Então, nós teremos um lucro aí de R$ 1.270. E, mais uma vez, a importância de todos os conceitos que a gente vem falando anteriormente. Do fluxo de caixa, do conhecimento sobre custos fixos e custos variáveis, porque tudo isso vai influenciar na definição de preço. A margem que nós falamos aqui inicialmente. Então, tudo isso são conceitos importantes que o administrador financeiro precisa, o gestor financeiro precisa, para poder administrar bem a sua empresa, para que ele consiga definir preços que possam dar lucros. Quando acontecer de um lucro, de um produto não estar dando lucro, ele conseguir melhorar essa margem e colocar dentro de um valor que o cliente possa pagar para que possa cobrir os gastos fixos e ter lucro. Então, todas essas tomadas de decisões, elas só são possíveis se o gestor financeiro tiver todos esses conhecimentos. E agora nós vamos falar sobre markup. O que vem a ser o markup? Método de precificação com base no custo. Monteiro, ele define o markup, e vocês vão ver que aparecem das duas formas. As duas formas de escrita estão corretas. É uma metodologia usada para se calcular preços de venda a partir do custo de cada produto. Este método consiste na aplicação de um multiplicador sobre os custos que resulta no preço final de venda. Então, mais uma vez, nós vamos estar falando sobre um assunto que está ligado à precificação. Orton e Furlan, eles falam: o markup representa um percentual sobre o preço de venda, necessário para cobrir despesas e custos do produto, impostos sobre venda e a margem de lucro pretendida. Então, markup, ele é uma outra forma da gente alterar o preço do nosso produto. E como é que é feito o cálculo do markup? E aqui a gente já consegue explicar um pouco o que é esse markup. Quando você tem um produto, como nós vimos lá o nosso pastel, para calcular, basta dividir o preço de venda pelo valor de aquisição ou produção do bem e o serviço. Vejamos o qual será o markup do pastel que será vendido por R$ 5,11.
e seu custo variável, gasto com a produção. Ou seja, o markup aqui do pastel, ele é 2,22. Por quê? A gente pega o nosso valor do produto, 5,11, preço de venda, e divide pelo nosso gasto variável. A gente vai chegar no markup. Suponhamos que por algum motivo a gente tenha lá um pastel de queijo e esse pastel tenha tido um aumento no preço do queijo. Vamos supor, um dos produtos utilizados do queijo tenha subido de preço. E que ele sofreu um aumento passando para 2,50. Então, utilizando o markup, que é pegar esse preço que alterou, esse custo, que alterou e multiplicar ele pelo meu preço de venda, que eu vou encontrar um valor para vender esse produto. Então, sabendo que o meu markup é de 2,22 e que o produto aumentou 2,50, ficará muito mais fácil calcular o novo preço de venda. Nós precisaremos apenas multiplicar o novo custo pelo valor do markup. Então, como a gente vê aqui, o novo custo variável, que é o valor que aumentou lá do produto, do valor do pastel de queijo, aumentou 2,50, vezes 2,22, que é o meu markup. E aí o meu novo preço de venda vai ser 5,55. Então, eu aumentei o meu valor em decorrência de um produto, do custo variável que teve um aumento. Então, por diversas vezes no mercado, no nosso dia a dia, é necessário fazer essa verificação de preço. A gente vê que quem trabalha com pizza, com pastel, principalmente nesse ramo de alimentação, você tem que estar sempre verificando se o seu preço de venda está de acordo com os seus custos. Então, se acontece de ter um reajuste de valores no seu material de uso, você tem que fazer essa nova precificação. E se abaixar também, você desejar abaixar o valor do seu produto, também é possível. Ou você vai fazer para verificar também a sua margem de lucro, né? Se tiver abaixar os seus materiais. Mas seria importante você fazer essa redução para que você possa até vender mais em muitos momentos. Mas através do markup, você consegue fazer essa precificação. Então, o markup ele é uma forma diferenciada de você fazer a precificação. E ele se baseia no custo variável. E aí nós vamos falar de um assunto que a gente vem discutindo desde o início, que é sobre o lucro. O lucro que as empresas precisam obter. Ou seja, lembrando novamente o que a gente vem repetindo por várias vezes. Qual o objetivo da administração financeira? Fazer com que as empresas tenham lucro e aumente o patrimônio dos seus proprietários. Então, esse é o papel da administração financeira. E aí nós vamos ver o que é o lucro. De forma geral, dizemos que o lucro é o valor que sobra entre o preço de venda e todos os gastos que tivemos. Outra definição simples é o valor que desejamos ganhar. Sob a ótica financeira, o lucro é a melhor forma de medir o sucesso de um negócio. Ou seja, se o negócio está tendo lucro, acredita-se que ele está tendo sucesso. Um negócio que não esteja lucro, ele tem grandes chances de fechar. E Bezerra ele traz o seguinte conceito: o lucro das empresas é um importante instrumento não só de sobrevivência das empresas,
mas também de medição do sucesso que tiveram em atender à necessidade de bens ou serviços da sociedade. Então, esse conceito de Bezerra é muito bom, porque ele fala, além da questão do lucro, que nós comentamos acima, traz também a questão de medir o sucesso da empresa. Ou seja, você medir o sucesso da empresa através dos lucros. Se a empresa está dando lucros, se ela está dando muito lucro, então acredita-se que a empresa ela tem muito sucesso. E como eu faço o cálculo desse lucro? De forma simples, nós podemos definir que o lucro bruto é calculado receita total menos custo total, que é igual ao lucro. Então, aqui a gente verifica a receita total, custo total e o lucro. Então, é uma forma bem simples de fazer o cálculo do lucro da sua empresa. Claro que aqui é o lucro bruto. Se nós formos fazer uma análise detalhada dos custos fixos, dos custos variáveis, aí tem-se que ter um detalhamento para chegar a um lucro líquido. E em questão de percentual, de quanto foi esse lucro? 10%, 20%, 50%? Você pega o seu lucro, a sua receita, e aqui a gente tem o valor de 20%. Então, dessa forma, a gente diz que o nosso lucro foi de 20% sobre a nossa receita. Aqui a receita de 500 mil e o meu lucro foi de 20% desses 500 mil. Então, nesses simples exemplos, nós começamos a verificar a importância do resultado no negócio. Então, todos esses conceitos que a gente vem trazendo é para que a empresa obtenha lucro. Aqui, vamos observar nessa tabela um demonstrativo de uma empresa. Observamos na tabela 15.1 que o melhor lucro percentual aconteceu no primeiro ano, quando atingiu 14,3%. A empresa, quando ela fez 14,3%. E observamos também que foi o menor lucro nominal de todos, pois atingiu apenas 50 mil. Como esse fato pode ocorrer? O menor lucro pode ser chamado de melhor lucro. Então, se nós observarmos o lucro, aqui ele foi só de 50 mil. No segundo ano, 60 mil. No terceiro ano, 55 mil. No quarto ano, 70 mil. E no quinto ano, 83 mil. Porém, a nível de porcentagem, o meu menor lucro ele foi o maior lucro. E aí nós vamos entender o porquê disso. Por que nós não podemos simplesmente se basear só pelo valor do lucro. E sim, nós temos que fazer toda essa análise para que a gente chegue a essa porcentagem do lucro. O nosso lucro ele é baseado em nosso faturamento, ou seja, a nossa receita. Então, quanto maior o nosso faturamento, dependendo dos custos que nós tivemos, maior vai ser o nosso lucro. Só que se você tiver um faturamento muito alto, porém você teve custos muito altos, pode ser que o seu lucro não seja alto, que é justamente o que acontece com essa empresa. Apesar dela ter aumentado o seu faturamento, o seu lucro sobre esse valor, porque o valor aumentou, mas esse valor de 60 mil sobre 450 mil, ele não chegou aos 14,3%. Então, aqui a receita subiu para 500 mil. Porém, o lucro de 55 mil sobre o valor de 500 mil é 11%. Então, não chega a ser 14%. Então, aqui, apesar de ter uma receita menor, o lucro de 50 mil ele é maior por isso, porque em relação aos 350 mil, ele equivale a 14,3%.
Espero que vocês tenham compreendido todas essas explicações e que vocês possam realizar os nossos fóruns, que vocês possam realizar todas as atividades que estão sendo propostas. Espero que estejam gostando das nossas aulas. Até a próxima aula.